Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade. Então, vamos abrir o nosso coração aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Eu transmito neste vídeo a liturgia referente ao dia 19 de setembro de 2023. Terça-feira, 24ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que vossos profetas sejam verdadeiros. Trecho de Eclesiástico, capítulo 36, versículo 18. Agora a oração do dia. Rezemos, coloque suas intenções. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Vamos agora à primeira leitura. Vamos nos concentrar na leitura, que é a primeira carta de São Paulo, apóstolo, a Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem a lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que exercem bem o ministério recebem uma posição de estima, muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 101, versículos do 1º ao 2º AB, segundo CD ao 3º AB, 5º, 6º, refrão 2º A. Portanto, vamos ao
Vamos salmodiar. Viverei na pureza do meu coração. Viverei na pureza do meu coração. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos à voz, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor? Viverei na pureza do meu coração. Viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Viverei na pureza do meu coração. Farei que se cale diante de mim quem é falso e as ocultas difama seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante não vou suportar e não quero nem ver. Viverei na pureza do meu coração. Aos fiéis desta terra eu volto meus olhos. Que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo bem será meu ministro, será meu amigo. Viverei na pureza do meu coração. Repitamos! Viverei na pureza do meu coração. Agora vamos aclamar o Evangelho com Lucas 7, versículo 16 e proclamá-lo com Lucas 7, capítulos do 11 ao 17. Primeiro a aclamação e depois a proclamação. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais para melhor transmitir a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levaram um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregaram pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É o único lugar que eu encontro a reflexão escrita da liturgia diária, por isso eu transmito para vocês. E é uma reflexão bem moderada, bem lúcida. Não chores é o título da reflexão, baseada em Lucas 7, versículos do 11 ao 17. Lá estava a viúva, acompanhando o enterro do seu filho único. Logo, enterraria sua única razão de viver. Quem conhece os costumes do Oriente sabe que os cortejos fúnebres não eram silenciosos como costumam ser os nossos. Havia mulheres profissionais do choro
as chamadas carpideiras, que são pagas para chorar o morto. A mãe viúva deveria fazer coro com elas, chorando também. Quando o cortejo passa por Jesus às portas da cidade, os mortos eram enterrados fora dos muros, o alarido impressionava o mestre. Notável por sua compaixão com os que sofrem, Jesus se volta para a viúva e ordena: não chores. Neste imperativo já está incluída a decisão de devolver à vida o tesouro que ela perdera. Acabou-se o motivo do pranto. A atitude de Jesus mostra uma das facetas de sua divina missão, ser um consolador. No Antigo Testamento, Deus já se mostrara assim. Lá em Isaías 40, versículo 1, está escrito: consolai, consolai meu povo. Enquanto Baal de Samaria permanecia mudo, conforme o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 26 e 29. O Deus de Israel respondia, pois não era uma divindade típica dos povos pagãos, indiferente à dor humana. O Senhor estava atento à história do seu povo, como está escrito no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos do 7 ao 8. Eu vi a aflição do meu povo, ouvi os seus clamores, conheço os seus sofrimentos, desci para o livrar. Foi isto que Jesus fez em sua vida terrena, ao anunciar que o reino estava ao alcance de todos. Depois de descer do Pai e nascer de mulher, acolheu as crianças, purificou os leprosos, moveu os paralíticos, deu luz aos olhos dos cegos, ressuscitou os mortos. Quando enviou seus discípulos em missão, fez deles homens que levavam a paz às casas por eles visitadas, conforme Mateus 10, versículo 12. Ao se despedir dos discípulos, Jesus, falando a respeito do Espírito Santo, promete que enviaria um outro Consolador, conforme está em João 14, versículo 16. Esse é o último mandato ao lado da evangelização e do batismo. Jesus ordena à igreja que imponha as mãos e cure os enfermos, conforme Marcos 16, versículo 18. Essa presença consoladora, não a riqueza nem o sucesso, é o sinal indicativo de que Deus está no meio do seu povo. No Novo Testamento, as cartas de São Paulo, São Pedro, São Tiago fazem frequentes referências a esta missão consoladora da igreja, que se deve voltar sobre os mais fracos, mais abandonados dos poderes deste mundo. Quando a igreja consola, ela imita seu mestre. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Por amor da casa do Senhor, pedirei para ti a felicidade. Salmo 122, versículo 9. Vamos agora aos santos do dia 19 de setembro. São Januário é santo de 19 de setembro. Foi bispo e mártir. Faleceu no ano 305. Ele foi martirizado em Pozzuoli, na Itália. Seu sangue foi conservado na Catedral de Nápoles, se liquefaz milagrosamente 4 vezes por ano. Segundo o site Canção Nova, estes são os dados a respeito de São Januário. Origens. São Januário nasceu em Nápoles. Na segunda metade do século III foi eleito bispo de Benevento, onde exerceu seu apostolado, amado pela comunidade cristã e respeitado também pelos pagãos. A visão. O episódio que levou Januário ao martírio aconteceu no início do século IV, com a retomada das perseguições contra os cristãos. Há algum tempo, Januário era muito amigo de Sócio, diácono da cidade de Miceno. Certo dia, quando
lia o evangelho da igreja, na igreja, melhor dizendo, dentro da igreja, teve uma visão. Apareceu uma chama sobre a sua cabeça. Reconhecendo nela o símbolo do seu futuro martírio, Januário deu graças ao Senhor e pediu para que aquele fosse o seu destino. Reconhecendo seu destino, o bispo convidou o sócio a participar da visita pastoral que se realizaria em Pozzuoli para falar sobre a fé. O diácono pôs-se a caminho, mas durante a viagem foi preso pelos guardas enviados por Dragôncio, governador da Campânia. Na prisão recebeu a visita de Januário, acompanhado pelo diácono Festo e o leitor Desidério. Os três tentaram interceder junto a Sócio pela sua libertação, mas em resposta, todos foram condenados a serem dilacerados publicamente pelos ursos. Olha que coisa! No entanto, a notícia da sua condenação à morte não foi bem vista pelo povo. Por isso, temendo uma revolta, o governador mudou a sentença para uma decapitação discreta, longe dos olhos do povo. Foram martirizados também Próculo, diácono da igreja de Pozzuoli, e os fiéis Eutíquio e Acúcio, por terem criticado a execução publicamente. Há uma outra versão do seu martírio. Nem todas as fontes são antigas. Aliás, nem todas as fontes tão antigas concordavam com o martírio de São Januário, e por isso há outra hipótese do que provavelmente poderia ter acontecido enquanto Januário se encaminhava para Nola. O pérfido juiz Timóteo o prendeu com a acusação de proselitismo que violava os decretos imperiais. No entanto, as torturas perpetradas contra o santo não afetaram seu corpo ou sua fé. Por isso, Timóteo o jogou em uma fornalha, da qual, mais uma vez, Januário saiu ileso. Enfim, foi condenado à decapitação em um lugar perto da chamada Solfatara. Durante a sua transferência, encontrou um mendigo que lhe pediu um pedaço de seu manto para guardar como relíquia. O santo respondeu que podia ficar com todo o lenço que estava amarrado em seu pescoço antes da execução. Antes de morrer, Januário colocou um dedo na garganta, que também foi decepado pela lâmina junto com o lenço, depois conservados como relíquia. Temos o milagre do sangue. Segundo o costume, por ocasião da execução dos mártires, uma mulher, Eusébia, chegou ao lugar da morte de Januário e recolheu em suas ampolas o sangue derramado pelo bispo, já em odor de santidade. Ela as entregou ao bispo de Nápoles, que mandou construir 2 capelas em homenagem ao sagrado translado: São Januarinho, em Vômero, e São Januário, em Antignano. Seu corpo, ao invés de sepultado na zona rural de Marciano, teve uma primeira transladação no século V, quando o culto ao santo já era difundido. São Januário foi canonizado por Sisto V em 1586. Quanto à relíquia, a relíquia do seu sangue, foi exposta pela primeira vez em 1305. Porém, o milagre do seu sangue, que parece quase ferver e voltar ao estado líquido, permanecendo até a 8ª seguinte, ocorreu pela primeira vez em 17 de agosto de 1389, após uma grande escassez. Hoje o milagre se repete 3 vezes ao ano. No primeiro sábado de maio, em memória da primeira translação. Em 19 de setembro, memória litúrgica do santo e data do seu martírio. E em 16 de dezembro, para comemorar a desastrosa erupção do Vesúvio, em 1631, bloqueada por intercessão do santo. As 2 ampolas estão conservadas em uma teca de prata por desejo de Roberto d'Angiò, da capela
na capela Tesouro de São Januário, na Catedral de Nápoles. São Januário é venerado desde o século V, mas a sua confirmação canônica veio somente por meio do Papa Sisto V em 1586. Santo do dia 19 de setembro é São Mariano. Ele foi eremita do século VI, oriundo de honrada família dos Borges, na França. Abandonou o mundo para tornar-se eremita em Berry. Alimentava-se apenas de frutas silvestres e de mel. Santo do dia 19 de setembro, São Teodoro, foi bispo. Faleceu em 690, tinha quase 70 anos quando o Papa São Vitalino o nomeou bispo de Cantuária, na Inglaterra. Santa do dia 19 de setembro é Pomposa. Santa Pomposa foi virgem e mártir, faleceu no ano 853. Ela foi decapitada na Espanha, mais precisamente em Córdoba, durante a perseguição movida pelos mouros contra os cristãos. Santa do dia 19 de setembro é Maria de Cervelló, virgem, faleceu em 1290. Foi a primeira religiosa mercedária. Incansável na assistência aos pobres e enfermos, ficou conhecida como Maria do Socorro. Santo do dia 19 de setembro é Carlos Yong Song-mun. Foi mártir, faleceu em 1846. Era catequista. Ele muito trabalhou para a entrada de missionários na Coreia. Carlos Yong Song-mun foi preso e decapitado junto com outros cristãos. Santa do dia 19 de setembro é Maria Emília de Rodat, fundadora. Faleceu em 1852. Fundou em Villefranche, na França, a Congregação da Sagrada Família para a formação da juventude. Era grande devota da Santa Missa e da Via Sacra. Combateu o espírito jansenista, que com ares de humildade pregava a escassa procura dos sacramentos. Santa do dia 19 de setembro é a Beata Francisca Collado Baixauli. Foi virgem e mártir. Francisca Collado Baixauli faleceu em 1936. Era uma simples costureira, recitava o rosário, ou seja, 3 terços na época, né? Hoje são 4. E participava da Eucaristia diariamente. Ela foi fuzilada em Benifaiós, na Espanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa, do hebraico para o português, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no canal do YouTube que leva o seu nome, esclarece diariamente nossas dúvidas. E ele disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, porque é o nosso Pai, e todo pai quer o melhor para o seu filho. Deus é o nosso divino Pai eterno. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Maranata ou Maranatá significa vem, Senhor. Será a segunda e definitiva vinda de Jesus. Ele virá para o juízo final. Quem creu em Jesus, aqui nessa efêmera passagem pela terra, terá a vida eterna com Jesus.